Carlo Ancelotti fez uma convocação quase perfeita para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. A princípio, as 9 novidades na convocação podem até parecer meio estranhas, mas no vídeo de hoje eu vou te explicar porque a maioria dos nomes presentes na lista do treinador fazem sentido. Antes de analisar qualquer nome, vale a pena fazer a ressalva que o próprio treinador fez durante a entrevista coletiva. O Carlo Ancelotti priorizou jogadores que atuam no futebol europeu. Ou seja, não adianta você vir aqui nos comentários ou até falar com os amigos: pô, queria o Matheus Pereira, o Coutinho, o Caio Jorge, o Pedro, eu também queria algum deles. Inclusive, eu discordo desse critério do Ancelotti. Pensando em seleção brasileira, por mais que nenhum desses fossem titulares nos jogos contra a Coreia do Sul e Japão, ao meu ver, não faz sentido você abrir mão assim de jogadores que podem ser importantes no contexto de Copa do Mundo. Dito isso, bora para a análise da convocação. Os goleiros foram 3 chamados: Bento do Al Nassr, Ederson do Fenerbahçe e Hugo Souza do Corinthians. Bom, primeiro, os desfalques. Os 2 estariam na minha lista: Alisson do Liverpool e Lucas Perry do Leeds United. Os 2 estão lesionados. Dito isso, faz sentido a presença do Ederson, um cara mais experiente, com rodagem de seleção brasileira e que está acostumado a grandes jogos. Apesar de o momento dele não ser dos melhores, ter mudado de time, não estar num ritmo de jogo ideal, ainda é o nosso goleiro mais confiável para ser reserva do Alisson. O próprio Ancelotti já disse que vai dar oportunidades tanto a ele quanto ao Hugo Souza nos 2 amistosos. Provavelmente um vai ser titular em cada jogo e por um lado é até bom para que a gente possa ver o tamanho da falta que o Alisson faz. Se esses 2 aguentam, hoje ao meu ver, são os 2 favoritos para serem os reservas do Alisson na Copa do Mundo. Então, ok, Hugo Souza também manteve o nível, há muito tempo não falha, e se você pegar as outras opções, acho que ele realmente está acima. E aqui a gente já vem ao meu ver, o grande erro da convocação de Carlo Ancelotti. O goleiro Bento não vive uma boa fase há um tempo, vem revezando entre titular e reserva no Al Nassr da Arábia Saudita e, como eu disse, não vive um bom momento há algum tempo. Eu entendo que, ao você delimitar os nomes ao futebol europeu, você perde muitas opções. Everson, Léo Jardim, Gabriel Brazão, Fábio, mas ainda assim tem um nome que me agradaria muito mais do que o Bento. É jovem, mas já está disputando Champions League, vem numa crescente, fez excelentes temporadas pelo Famalicão e agora está no Villarreal. É o Luiz Júnior, também pegador de pênaltis, assim como o Hugo Souza. Poderia ser um terceiro goleiro mais jovem, para o próprio Ancelotti conhecer o trabalho dele. Acho que a entrada do Bento nessa lista foi o principal erro do Ancelotti na convocação. E além do Luiz Júnior, talvez você poderia pensar ainda em outros 2 bons goleiros. Um bem jovem, que está surgindo agora, então eu até estou forçando um pouquinho a barra aqui, que é o Cauã Santos do Frankfurt, e o outro, Matheus, que era do Ajax e foi para o Estrela Vermelha. Fez uma baita temporada pelo Ajax na temporada passada e, assim, confesso que não venho acompanhando muito a fundo pelo Estrela Vermelha, mas é um goleiro que talvez fosse até mais confiável do que o Bento nesse momento. Então, ao meu ver, aqui um grande erro do Ancelotti nessa lista. Na zaga, tivemos 4 convocados: Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal e Beraldo do PSG. Pô, Samuel, mas cadê o Marquinhos? Cadê o Bremer? Cadê o Alex Ribeiro? Todos lesionados. É incrível isso, cara. 4 zagueiros que poderiam tranquilamente fazer aqui outros 4 zagueiros de uma seleção fortíssima estão lesionados. Marquinhos, Bremer, Murilo do Nottingham e Alex Ribeiro. Dito isso, não tem como fugir desses 4 nomes. Militão e Gabriel Magalhães, 2 dos melhores zagueiros do mundo. O Beraldo, um jovem muito promissor, que tem uma saída de bola espetacular, precisa aprimorar um pouco a defesa, mas consegue até jogar do lado direito, apesar de ser canhoto. E o Fabrício Bruno, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. E eu acho que o Léo Ortiz está à frente, já que ele convocou alguém do futebol brasileiro, eu prefiro o Léo Ortiz. Mas entendo a convocação do Fabrício Bruno.
Também fico na dúvida entre o Fabrício Bruno e o Ibáñez. Pouco se fala do Ibáñez, que vem fazendo boas temporadas pelo Al-Ahly da Arábia Saudita, foi eleito um dos melhores zagueiros do futebol de lá. Beleza, que é um futebol menos competitivo, mas o Ibáñez, que já estava no contexto futebol europeu, na Roma, não descarto, assim, vejo pouquíssimas pessoas falar o nome dele, inclusive eu, injustamente, mas poderia ser lembrado. O Tuta vem de boas temporadas, mas confesso que não vem acompanhando tanto ele assim, e o Natan seria um cara mais jovem também, mas tal mais que ok, eu só tô citando algumas opções aqui, tá mais que justa a convocação do Fabrício Bruno. Nas laterais foram 5, sem grandes surpresas. Caio Henrique do Mônaco, Carlos Augusto da Inter de Milão e Douglas Santos do Zenit na esquerda, Wanderson do Mônaco e Wesley da Roma na lateral direita. Inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, o Mônaco joga contra o Manchester City e o Wanderson saiu lesionado aos 22 minutos do primeiro tempo. Então, muito provavelmente, vamos ter... Eu não vi o lance, não consegui achar esse lance, mas a não ser que tenha sido uma pancada muito forte, e mesmo assim faltam somente 10 jogos para a próxima partida da seleção brasileira, acho difícil que o Wanderson seja mantido de novo, então, né? Na última ele já tinha sido cortado, ele provavelmente vai ficar de fora dos próximos jogos, e com isso a convocação deve ser feita do Ian Couto ou do Dodô. Eu iria no Dodô, mas em relação aos 5 laterais aqui, eu acho gabarito do Ancelotti. Ainda que o Caio Henrique viva uma fase meio irregular, inclusive sendo reserva do Mônaco em alguns jogos, acho ele um cara muito técnico. Defensivamente não é tão bom, mas para isso você tem tanto o Carlos Augusto quanto o Douglas Santos, e o Carlos Augusto inclusive podendo jogar como zagueiro. Douglas Santos, que mostrou a que veio na seleção brasileira, e o Carlos Augusto é o cara com, digamos assim, maior rodagem de futebol europeu, assim, de alto nível, apesar de ser reserva também da Inter de Milão. Defensivamente é um jogador muito seguro. O Wesley, para mim, segue sendo o nosso melhor lateral direito, e o Wanderson também, mas com isso, provavelmente, o Dodô será convocado. Poderia ser o Luciano Juba ou o Kaique no lugar do Caio Henrique ou do Carlos Augusto? Poderia tranquilamente, acho que são níveis muito próximos mesmo, pelo que vem jogando os dois, e dois com características parecidas, né? Luciano Juba com mais técnica para chegar à linha de frente, seria talvez no lugar do Caio Henrique, e o Kaique com mais poder defensivo para talvez entrasse no lugar do Carlos Augusto. Acho que qualquer um desses nomes seria uma boa lista do Ancelotti. Antes de prosseguir aqui, se você está curtindo esse vídeo, eu ainda vou te contar quais foram todas as mudanças em relação à última convocação, quais foram as novidades dessa. Deixe seu like, é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo a mais pessoas. Quando você clica aí, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega ele para mais pessoas. E se você é novo por aqui e gosta do tema seleção brasileira, se inscreva para receber mais conteúdos como análises, informações, estatísticas, história, tudo que envolve a seleção brasileira eu tento trazer por aqui. Então sua inscrição é mais do que bem-vinda. No meio-campo, 6 convocados. André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, João Gomes do Wolverhampton, Joelinton do Newcastle e Lucas Paquetá do West Ham. Antes de falar de qualquer coisa, os lesionados: Danilo do Botafogo, Andrei do Chelsea, Gerson do Zenit e Neymar do Santos. Acredito que tanto Danilo quanto Neymar não estariam nessa lista, pelo que vinham jogando e pela concorrência, mas fica aí a ressalva. Andrei com certeza cedeu a vaga ao André, ou até mesmo o João Gomes, porque o Andrei pode jogar como segundo volante. Um desses dois muito provavelmente não seria convocado, e o Joelinton já estava na última lista do Ancelotti e foi cortado. Eu imaginava muito que o Joelinton estaria nessa lista. Agora, em relação aos nomes aqui, André faz todo sentido, ao meu ver, o primeiro volante mais capacitado que nós temos para ser reserva do Casemiro. Se não fosse ele, as opções que eu vejo são o Fabinho e o Vini Souza, mas eu, sinceramente, eu tenho acompanhado pouquíssimo dos dois, então não sei dizer se eles estão num nível acima do André. Eu acredito que não. Então eu acho que gabarito aqui em relação ao André. Bruno e Casemiro, pouquíssimo a se falar, é isso mesmo, duas unanimidades, ao meu ver, titulares da seleção brasileira. João Gomes e Joelinton, aqui é a minha crítica, e não acho que chega a ser um absurdo pelas opções disponíveis. Não precisava dos dois, tá? Não precisava dos dois, acho que os dois são muito de combate e pouco de progressão com a bola. Mas ao mesmo tempo, você tirando todas as opções do futebol brasileiro, que ao meu ver seriam as melhores para tirar um dos dois, aí eu falo de Andrés Pereira, Matheus Pereira, o Marcos Antônio, que eu acho que até tá lesionado, o Martinelli do Fluminense. Você teria outras opções aqui no futebol brasileiro. O próprio Jean Lucas, que foi muito bem na seleção no último jogo, poderiam ser opções melhores, mas
mais uma vez, fazendo aquele recorte, que eu discordo que o Ancelotti fez, até porque ele chamou 2. Não entendi muito bem por que convocar 2 e outros não. Mas ok, tirando esse recorte, não tem como a gente criticar, porque se você tira um dos 2, você vai convocar quem? O Ederson, que ao meu ver é melhor do que os 2, voltou de lesão agora. Não tem como você chamar o Ederson nesse momento. Outra opção seria o Gabriel Sara, mas ele vem sendo reserva no Galatasaray. Tirando esses 2, eu não consigo pensar em mais ninguém para ser chamado. Então, dito isso, com esse recorte de futebol brasileiro, não tem como criticar muito esses nomes aqui no meio de campo, ainda que não me agradem tanto assim. No ataque foram 8 chamados, completando os 26 convocados. Ótimo número, acho que precisava ser mesmo 26 convocados para ter mais observação, para ter mais jogadores à disposição de Carlo Ancelotti. Mas foram eles, o Estevão do Chelsea, o Martinelli do Arsenal, o Igor Jesus do Nottingham, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid e Vinícius Júnior do Real Madrid. O João Pedro ficou de fora porque não está 100%, ok? Então, dito isso, nas pontas, cara, eu vejo pouquíssimo a se discutir. De verdade, assim, o Estevão e o Luiz Henrique na ponta direita, ao meu ver, estão muito acima dos demais, tanto em termos de projeção, tanto pelo que vem jogando, tanto pelo que já apresentaram na seleção brasileira, não tinha como cortar nenhum deles. Martinelli e Vini na esquerda, idem. Então, você fala, o Antony, o Savinho, o Malcom, o Igor Paixão, não vejo recorte para você tirar nenhum desses, assim como o Rodrigo e o Matheus Cunha. Rodrigo vem sendo reserva no Real Madrid? Sim, mas toda vez que entra, joga bem, e é um cara muito técnico, que o Ancelotti conhece, pode ser segundo, e joga nas 3 posições da frente, pode ser um segundo atacante, pode ser um meia, pode ser um ponta esquerda, pode ser um ponta direita, não fazia sentido deixar o Rodrigo de fora dessa convocação. Acho que a grande polêmica aqui está no centroavantes, mas eu vou te explicar por que nem tem tanta polêmica assim, tá? Igor Jesus e Richarlison. Mais uma vez, tirando o Caio Jorge, tirando o Pedro, tirando outros atacantes, o Vitor Roque, você fica com opções escassas. Ainda mais que o Endrick tem tido pouquíssimas opções no Real Madrid. E só uma ressalva, o Ancelotti decidiu fazer isso por conta própria, pelo que ele falou. Tanto por questão de viagem ser muito longa, tanto por questão das decisões do Campeonato Brasileiro e como o espaço de tempo entre um amistoso da seleção e o retorno do brasileiro é muito curto, ele priorizou deixar os jogadores de futebol brasileiro aqui. Mais uma vez, eu discordo, sim, mas com esse recorte você tem à disposição, então, ao meu ver, somente 3 centroavantes a nível de seleção brasileira. Richarlison, Igor Jesus e Evanilson. Talvez eu optasse pelo Evanilson no lugar do Richarlison? Sim. É um crime convocar o Richarlison? Não. Richarlison vem jogando bem no Tottenham, tem 3 gols e 1 assistência em 10 jogos, titular absoluto, tá? E até mesmo em atuações vem jogando muito bem, tá? Enquanto isso, o Evanilson tem somente 1 gol pelo Bournemouth. Ok, não vamos medir somente pelos gols, mas eu entendo a convocação do Richarlison, até pelo fato de o Ancelotti já conhecê-lo. Preferiria o Evanilson, mas não acho um absurdo a convocação do Richarlison. E só para completar aqui todos os nomes, o Matheus Cunha também vem jogando, assim, nem tanto assim, mas um cara que, ao meu ver, também já é unanimidade na seleção pelo que apresentou na temporada passada, e o United coletivamente também não ajuda muito. E o Igor Jesus, há muito tempo, vem pedindo espaço, vem pedindo uma nova convocação. É um cara que protege muito bem a bola, vem jogando bem no Nottingham, fez 2 gols agora contra o Real Betis. Não vinha tendo tanto espaço assim com o Nuno Espírito Santo, mas o Nottingham trocou de técnico. Agora é o grego, que eu infelizmente esqueci o nome agora, mas é um cara mais propositivo e que vem dando mais oportunidades tanto a ele quanto ao Douglas Luiz, que pode voltar a ser uma opção para a seleção brasileira. Em breve a gente torce por isso. Ou seja, as novidades aqui na convocação do Ancelotti saíram em relação à última convocação e a convocação original, não sem considerar os que entraram depois por causa de cortes. Saíram Alisson, Alex Ribeiro, Marquinhos, Alexandro, Andrei, Rafinha, Caio Jorge e João Pedro. Entraram Ederson, Militão, Beraldo, Carlos Augusto, André, João Gomes, Rodrigo, Vinícius Júnior e Igor Jesus. Saíram 8, entraram 9. Por que o título desse vídeo? Convocação quase perfeita, cara. Você não tem muitos nomes para questionar quando você tira o recorte de futebol brasileiro, quando você considera os lesionados. Mudanças mesmo, eu só faria
tirar o Bento e o Richarlison e convocaria o Luiz Júnior e o Evanilson. Considerando o futebol brasileiro, talvez eu convocasse também o Everson ou o Fábio no lugar do Bento, o Léo Ortiz no lugar do Fabrício Bruno, Matheus Pereira ou o próprio Andréas no lugar do Joelton, ou o Jean Lucas e o Caio Jorge no lugar do Richarlison. Ou seja, mesmo você incluindo o recorte de futebol brasileiro, não acho que teve nenhuma convocação muito absurda, tirando a do Bento, que aí, se você tem os goleiros do futebol brasileiro à disposição, faria menos sentido ainda. Enfim, quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários o que você achou da convocação do Ancelotti, se você concorda comigo que ela foi uma lista praticamente perfeita para os jogos contra Coreia do Sul e Japão. Mais uma vez, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, manda aí para os amigos, é muito benéfico aqui para o canal quando você faz tudo isso. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.